Ficar em pé para nós começarmos esse culto maravilhoso. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Um domingo abençoado, onde Ele tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui como igreja, como irmãos juntos, para adorá-lo em espírito e em verdade. Senhor, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais esse domingo, Senhor, mais essa oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui na tua casa para te louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória. Pai, que o Senhor venha sobre nossas vidas nessa noite, com a palavra, com os louvores, Senhor. Também os nossos corações estejam abertos para ouvir a voz do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir tudo que o Espírito Santo de Deus tem a nos ensinar, a nos falar nessa noite. Que o Senhor possa ter uma bênção especial para cada um de nós, Senhor. Também apresento os nossos irmãos que estão a caminho, que o Senhor possa guardá-los, livrar de acidente, de qualquer tipo de mal, Senhor, para que eles possam vir junto conosco adorar o Teu nome, Senhor. Espírito Santo, Deus, Tu tenha a liberdade em nosso meio. Faça de nós a Tua morada, porque Tu és santo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Nosso louvor, Tu és santo. Aleluia. Poderoso, Tu és digno, de todo louvor, seguirei Teus caminhos, te amarei para sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço, me prostro diante de Ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço, me prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. As palmas. Aleluia. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor, seguirei Teus caminhos, te amarei para sempre, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço, me prostro diante de Ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço, me prostro diante de Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de Ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu danço, me prostro diante
paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aplaude ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, boa noite a todos. Amém? Abram suas Bíblias no Salmo de número 84. Leitura devocional no Salmo de número 84. Nós vamos ler como é de costume, né? Eu vou ler os ímpares e a igreja os pares. Diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. O Senhor Deus é só o escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Amém. Salmo maravilhoso, como é agradável, né? Em outras versões diz, quão amável, né? É estar nos atos do Senhor. Nós podemos ver que no versículo 2 ele diz que a minha alma anela e desfalece pelos átrios do Senhor. Nós temos visto que essa geração, podemos dizer, pós-moderna, né? Moderna já ficou para trás, né? Essa geração pós-moderna, nós temos visto essa visão, e as pessoas não sentem a alegria, o prazer, né? Não vejam as horas de se apresentar no templo do Senhor. Então o salmista aqui, ele diz que a minha alma anela, a minha alma deseja. Nós temos visto que às vezes as pessoas estão dizendo que para ser crente não precisa ir numa igreja, né?
Mas a Bíblia diz que aqui é onde o Senhor ordena a bênção, o Salmo 133, né? Que aqui é onde o Senhor ordena a bênção. E se nós somos um corpo é formado de vários membros, amém? Então eu sou um membro no corpo de Cristo, no Brasil, no estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Então eu sou um membro do corpo de Cristo. E nós podemos ver também que ele vai mais a fundo, né? Que ele consegue observar, e ele diz assim no versículo 3: até o pardal achou um lar. Podemos dizer assim, até a andorinha encontrou um ninho para si, para acolher os seus filhotes, próximo do teu altar. Veja a sabedoria dos animais, das aves. Aqui o salmista, ele consegue enxergar a profundidade, né? Então, nós como filhos de Deus, nós temos que ser apaixonados para estar na casa do Senhor. Conversando com as diaconisas ali na porta, antes do culto, hoje, irmãos, é o resultado daquilo que você viveu durante a semana. Você veio entregar para o Senhor um culto de adoração, né? Então aquilo que você viveu na segunda, na terça, na quarta, você veio entregar. Que você viveu na quinta, na sexta, no sábado, domingo pela manhã, você está aqui agora apresentando um culto racional, um culto com inteligência ao seu Deus. E agora no versículo 10, os irmãos podem acompanhar, né? E aí ele fecha o salmo dizendo: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Ele prefere ficar na igreja, ele prefere se envolver ministerialmente, do que habitar nas tendas com os ímpios, e ter parceria, caminhar, aliança com os ímpios. Então nós vemos que o entendimento do salmista, né? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Numa outra versão, nessa versão ele diz: quão agradável é estar aqui na casa do Senhor. Amém? Que todos nós, com esse entendimento, com essa visão, de estarmos hoje aqui, entregando o resultado daquilo que nós vivemos, né? Relacionamento conjugal, profissional, familiar, que você viveu, né? Durante esses dias, você veio agora entregar. Será que esse culto que você veio entregar, nessa noite, ele pode subir com um aroma, um cheiro suave? Eu e você somos falhos, somos pecadores, sim, mas a graça do Senhor sobre nossas vidas, o entendimento do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos trouxe aqui nessa noite, né? Um lugar agradável, um lugar onde nós temos que nos entregar ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos neste momento. É um momento de reflexão, né? É um culto. Por que você está aqui nessa noite? Amém? O Espírito Santo que nos sonda, conhece a nossa mente, o nosso coração, sabe das nossas fraquezas, as nossas limitações. O Espírito Santo nos trouxe aqui nessa noite. Ó Deus maravilhoso, é no Teu nome estamos reunidos aqui, Senhor, prestando esse culto de louvor e adoração ao Teu nome. Nós viemos, Senhor, entregar ao Senhor o nosso culto, Pai. Senhor Deus maravilhoso, Tu és grande e soberano, meu Pai. Cuida de nós, meu Pai, dos nossos pensamentos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, meu Pai. Colocamos tudo isso diante do Senhor. Pai, aqui estamos, ó Deus, com entendimento, assim como o salmista, Pai. Vale mais um dia estar aqui, Senhor. Vale mais um dia estar aqui do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar aqui nos átrios do Senhor, adorando, louvando, do que estar com os ímpios, ó Pai querido. Nos ajude a compreender e entender, a separar essas coisas. Espírito Santo que nos convence todos os instantes, que é o nosso Consolador amado,
nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Aqui estamos para prestar esse culto de louvor e adoração a Ti, ó Deus. Abençoe o Teu povo, meu Pai, que possamos juntos, como corpo, membros do corpo de Cristo, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Obrigado, meu Deus, em Teu nome te adoramos o Senhor com uma salva de palmas. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem assentar, por favor. Graça e paz, amada igreja. Bom é estarmos na casa do Senhor, né? Vamos para a nossa agenda. A agenda da IAB. Acampadento infantil acontecerá amanhã, segunda-feira, às 9h da noite. Projeto Primeiros Acordes. Normalmente tem aula, os adultos, né? Tem aula, mas amanhã não haverá. Mulheres que oram todas as terças-feiras, mas excepcionalmente nessa terça-feira que é feriado, elas estarão orando na quarta-feira, às 14h30. As irmãs que puderem estão convidadas. Intercessão quarta-feira, às 19h30. E o nosso culto, Palavra e Vida, às 20h. Ministério de Artesanato retoma suas atividades nesta quinta-feira, às 14h30. E a irmã Elienay convida todas as irmãs a participarem. Projeto Parque São Paulo acontece na quinta-feira, às 8h. E nessa semana será na casa do seu Arlindo, que fica na Avenida José Jorge, número 7A. Esse irmão Arlindo é vizinho da nossa irmã Ruth e do nosso irmão Elcio. Amém? Toda a igreja está convidada. Expressão e Adoração terá o seu ensaio na sexta-feira, às 19h30. E nessa sexta-feira retomam as atividades do Expressão Kids, às 18h30. Projeto Primeiros Acordes para Crianças acontecerá neste sábado, das 14h às 15h30. Ainda tem vagas. Intercessão no domingo, às 9h. Escola Bíblica Dominical, às 9h30. Toda a igreja está convidada. Intercessão logo mais às 18h30 no domingo. E o nosso culto de Santa Ceia, às 19h. O Ministério de Ação Social, ele solicita que os irmãos que puderem nos ajudar com arroz, óleo, feijão, pó de café, farinha de trigo, achocolatado, molho de tomate, sal, macarrão, bolachas, latarias em geral, vinagre, fubá e leite, para que nós possamos fazer as cestas básicas e ajudar os nossos irmãos. Penúltima chamada para o Congresso de Mulheres. Você pode parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito na hora, lá no hotel, para o congresso, que acontecerá nos dias 10, 11 e 12, em Poços de Caldas, agora em março. As irmãs que ainda não deram o seu nome para Viviane e para Cristeruel, ainda dá tempo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Este é o momento que nós vamos louvar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Pedir para os irmãos estar abrindo as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 31.
Segundo Crônicas, capítulo 31. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Amém, irmãos? Assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo. Era uma grande quantidade. Os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos e das coisas sagradas dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os em muitas pilhas. Começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 7º. Quando Ezequias, os seus oficiais, chegaram e viram as pilhas de ofertas, louvaram o Senhor e abençoaram Israel, o seu povo. Até aqui, irmãos. Nós percebemos que aqui se trata de uma divulgação que o povo ficou sabendo que precisava contribuir. E o povo, quando ficou sabendo que precisava contribuir, fizeram isso com alegria, com generosidade, o povo de Israel. Eu quero dizer que agora nós somos o Israel de Deus. Agora nós somos aquele povo, na continuidade daquele tempo para hoje. E nós também devemos fazer isso como filhos de Deus, porque Deus é fiel em todo o tempo conosco. E eu quero assim agradecer a Deus, porque aqui também tem acontecido isso. Hoje eu fiquei sabendo, da boca do pastor, que aqui também houve essa situação. Houve também um povo que ofertou, e eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei muito satisfeito, que nesse acampamento não faltou nada, a alimentação foi suficiente, e nós temos que mais que agradecer a Deus, porque daquele tempo até hoje, Deus é o mesmo, e sempre será o mesmo, sempre será um Deus fiel, e nós, como cristãos, na continuação daquele povo, queremos também ser abençoados, porque aqui, no final do último versículo, fala que, quando Ezequias chegou e viu que tanto de pilhas de alimentos, ele ficou maravilhado, ficou contente, ficou feliz e abençoou o povo de Israel. E nós também queremos ser um povo abençoado. Se nós formos obedientes, nós seremos abençoados, com certeza. Você quer ser abençoado? A bênção do Senhor continua, irmãos. E nós estamos aqui para obedecer a palavra do Senhor, para ofertar, dizimar, na hora que for preciso. Eu tenho certeza do que estou falando, tenho assim convicção que não vai te faltar. Você pode ofertar, pode abençoar a igreja em todos os sentidos que você puder, quiser fazer, não vai te faltar nada, porque o Senhor continua fiel, continuará fiel. Amém? Vamos estar orando. Grandioso Deus, Paizinho querido, temos certeza, Deus, que Tu está nos ouvindo agora. Eu quero Te louvar, Te agradecer, porque eu tenho continuado fiel, e sei que continuará, porque Tu és Deus, Deus maravilhoso. A Tua palavra, Deus, nos garante isso, e nós Te louvamos, ó Deus, por esse povo, Te louvamos por essa igreja nesses dias de hoje também, Pai amado, que nós somos Teus servos, somos Teus filhos, estamos aqui para Te obedecer, para Te louvar, para Te engrandecer, e a cada dia de nossa vida nós Te louvamos e Te agradecemos no Teu santo nome. Abençoa cada vida aqui presente, Senhor. Se alguém está de portas fechadas, que Tu, Deus, abra as portas, Pai amado, para abençoá-lo. Se alguém está desempregado, se alguém está faltando alguma coisa, nós Te pedimos, nós intercedemos em favor dessas pessoas, para que seja abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para sempre que oramos. Amém. Os irmãos têm liberdade para ofertar.
Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus queridos, nós estamos aí com um dia bem atípico, né? Hoje, por conta dessa chuva, eu acredito, e alguns por estarem viajando, nós estamos bem desfalcados. Mas queremos lembrar também que nesse exato momento nós temos os nossos jovens e também alguns irmãos da equipe ali na escola, né? No retiro de jovens, que por sinal está uma bênção. Presbítero Samuel já aqui deu um breve testemunho, é verdade. Esses últimos dias nós vivemos assim uma experiência interessante, onde nós começamos a recusar ofertas, né? Porque já estava o bastante suficiente a ponto de sobrar. Que bom, amém? Graças a Deus por isso. Lembrando, né, de todas essas atividades que já foram comunicadas aqui na nossa agenda, eu creio que nós vamos encerrar o mês de fevereiro aí com muitas atividades. Mas eu estou pensando também no plano de evangelismo. É algo que Jesus Cristo sempre estabeleceu como padrão, como prioridade. Ao final de cada um desses trabalhos e de tantos outros que nós realizamos, nós precisamos responder a seguinte pergunta: almas foram alcançadas pelo Evangelho da graça de Cristo? Essa é a grande pergunta que nós temos que responder. E eu queria convidar você para preparar tua vida, o teu coração para este projeto, para ganhar uma alma para Jesus, não para encher a igreja, mas para cumprir o ID de Jesus, para cumprir a ordem que Jesus Cristo deixou para a igreja, que é esta ordem de nós então pregarmos a palavra. Eu quero aproveitar essa noite, eu vou trazer aqui alguns avisos, né? Também alguns recados, nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor por alguns propósitos, mas eu gostaria de convidar você a ler um texto da palavra do Senhor, que está em Ezequiel, no capítulo 3. Antes de nós... Aleluias. Ezequiel, capítulo 3. Eu queria ler esse texto com você. A palavra do Senhor, a partir do verso 16. Aleluias. Deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos fazer a leitura. Mas antes eu quero fazer menção, está conosco aqui nosso irmão Jairo. Ele é da igreja Congregação. Onde está o irmão Jairo? Aí está ali o nosso irmão Jairo, amém? Os irmãos que estão à volta, pode dar um abraço de bem-vindo ao nosso irmão Jairo. Também está conosco o evangelista Isaías, e acompanhado da sua esposa, irmã Ruth. Na verdade, são meu cunhado e minha cunhada, irmão da Viviane, cunhado da Viviane, cidade de Sorocaba. Estão conosco, eles são da Assembleia de Deus, amém? Os irmãos também, recebam eles com um bem-vindo, um abraço, amém? Como é costume aqui da igreja, amém? Estão conosco nosso irmão Jairo e também o Isaías e a Ruth. A filhinha deles está ali no retiro, né? Eles vieram lá de Sorocaba e deixaram a Camila no retiro e estão conosco aqui. Aleluias. Eu quero ler com você agora esse texto da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em Ezequiel, capítulo 3, verso 16. E logo após esta leitura eu quero fazer uma oração com você. Olha o que diz a palavra. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele,
E eu o fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o ímpio, e ele não se desviar de sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Verso 20. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas para mim, porém você será responsável pela morte dele. Se porém você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre desta culpa ou dessa culpa. Esta é uma palavra que chama a igreja para refletir sobre o seu verdadeiro papel, que é, como o profeta Ezequiel, ser uma atalaia. E nos últimos tempos trazer uma palavra de exortação para esta sociedade. Palavra essa que diz que o mundo jaz no maligno. E infelizmente o mundo está repleto de desgraças, desordem, de toda sorte de imundícia, iras, pelejas, dissensões e tantas outras coisas piores. Nós estamos tendo um distúrbio da nossa sociedade de uma forma irreversível em muitos casos. E a igreja ela é chamada para pregar o Evangelho. A igreja é chamada para pregar a palavra do Senhor. Eu queria convidar você para orar e pedir a Deus e fazer um propósito com Deus. Não um propósito de uma bênção para você, mas o propósito de você pregar a palavra do Senhor. E que você consiga ter essa experiência de trazer alguém para os seios do Senhor Jesus Cristo, para os braços do Senhor Jesus Cristo. Talvez você possa dizer, pastor, mas esse trabalho não é do Espírito Santo? Não. A palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quem leva a mensagem, inspirado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, somos nós, que somos a igreja do Senhor. Nós temos a palavra em nós, suficiente para nós ministrarmos salvação para a vida de todo aquele que está sob a lei do pecado. O profeta Ezequiel é chamado de atalaia do Senhor, ou sentinela. É alguém que está atento, é alguém que está vigiando, é alguém que está num posto aonde está observando tudo. Muitas das vezes nós temos medo de exortar, temos medo de corrigir, irmãos. Imagine que um sentinela, ele está na alta torre e a função dele é chamar a atenção. E ele está vendo o perigo que está se aproximando e ele se cala, ele se omite da sua função. Dentro do contexto militar, o sentinela, ele dá o primeiro aviso. E esse aviso faz com que todo o quartel, toda ali o lugar onde estão as trincheiras, comece a se preparar para encarar o desafio, encarar o inimigo. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele vem sorrateiramente, ele traz costumes, modos, falas, comportamentos, atitudes, posicionamentos, interesses, algumas manipulações, algumas situações que faz com que pareça bom para nós usufruir de tal coisa, mas no final daquilo acaba se trazendo uma grande desgraça, uma grande ruína. Então a função do sentinela, a função deste homem aqui é alertar tanto o ímpio quanto o justo.
Como que se alerta o ímpio? É claro que automaticamente de que ele está sendo enganado pelos seus maus caminhos e que ele precisa conhecer um caminho correto e justo. Quando você vai alertar o justo, é no sentido de não deixá-lo desanimar ou desertar a sua fé. Estamos vivendo em tempos em que a nossa fé está sendo ameaçada. Esta semana no nosso CFM falamos muito de fé e entramos numa discussão sadia sobre a natureza da fé e a substância da fé. E nós chegamos à conclusão de que a fé, irmãos, é o que nos move para perto de Deus. E uma das coisas que o mundo está tentando tirar do justo é a sua fé. E muitas das vezes a nossa fé, ela tem que saber lidar com as percas. A nossa fé tem que saber lidar com as dificuldades, com os nãos, com os limites. E falando de limite, eu quero também nesse propósito de oração apresentar aqui a família do nosso irmão Marcos. Nosso irmão Marcos é o nosso líder do Ministério de Louvor, também tecladista. Hoje ele perdeu o seu pai, nosso irmão Farias. E eu liguei para ele de manhã, quando estava no processo da cirurgia. E ele disse: pastor, eu creio que Deus fará a vontade dele. E quando eu liguei agora de tarde para falar com ele, ele disse: estamos bem até o ponto de entender que Deus fez a sua vontade. A fé sabe também que chegou o momento de se perder alguma coisa, sem tampouco você perder a sua credibilidade com Deus. Nós vivemos num tempo em que nós estamos sendo tratados por Deus, o sim e o não, a cura, mas também chega ao limite, chega ao tempo final da nossa existência. Somos curados instantaneamente, mas também podemos superar uma vida com enfermidades, dificuldades, problemas. Eu quero convidar você nesta noite a se colocar de pé para nós orarmos. E nessa oração, eu gostaria de convidar você a pedir força para Deus, primeiramente para você evangelizar, porque o dia de amanhã não pertence a nós, e as pessoas precisam ter um encontro com o Senhor. E que você também tenha força para pregar a palavra, de tal forma que você traga à pessoa a ideia de que o não de Deus também é uma bênção. O agir de Deus contrário à nossa vontade também é uma bênção. E nós precisamos nos adaptar à forma como Deus trabalha. Na sequência desta oração, nós vamos aqui apresentar os pedidos de oração. E na sequência também apresentar a família do nosso irmão Marcos, pedindo ao Senhor que traga o consolo para a vida daquela família, daqueles irmãos que estão tristes por conta desta perca tão difícil para eles. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus, segundo a sua riqueza, graça e misericórdia, trará conforto àquela família. E nem por isso vamos deixar de crer no agir de Deus e na cura de Deus, amém? Somos uma igreja que entendemos o agir de Deus. Eu quero convidar você então neste momento de oração. Nós na quarta-feira falamos sobre o quebrantamento. E eu quero aqui chamá-lo para um ato de quebrantamento. Qual é? Você é capaz de esquecer um pouco do que você precisa e começar a dar um pouco mais de prioridade para aquilo que o mundo precisa? E você é um sentinela de Deus, você é um atalaia de Deus. Irmãos, nós estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque se não tiver um povo adorando a Deus, o mundo se corrompe completamente. O anticristo não consegue estabelecer seu reino aqui nessa terra, sabe por quê? Por causa de você, por causa da sua vida, por causa das suas palavras, por causa do seu comportamento.
Sabe por que o mal não consegue dominar de vez? Porque você é o contrapeso nesta situação. Satanás, ele se levanta contra uma vida, mas de repente quando a pessoa usada pelo diabo sai, chega a você e fala: isso não é verdade, isso é mentira, eu vou orar por você e as coisas vão mudar. Você ainda tem esperança na presença do Senhor, e aquilo que parecia perdido começa a ter vida novamente. Então é uma oração de quebrantamento, deixar de lado o que eu preciso e orar um pouco por aquilo que o mundo precisa. Essa semana do carnaval, é uma semana tão sórdida, uma semana tão difícil, e nós precisamos aqui ser os sentinelas de Deus. Você está disposto a isso? Amém? Quebrante-se nesta noite, quebrante de si mesmo, e começa a ser um adorador, começa a orar por essa cidade, começa a falar: Senhor, eu sou um sentinela do Senhor, estou aqui, eu quero clamar por vida. Se você conhece pessoas específicas, comece a apresentar elas, gaste aí uns minutos com essa pessoa. Você não sabe onde ela está agora, o que está fazendo, quais são as situações que estão dominando ela, mas levante o seu clamor. Aleluias. A palavra diz aqui que Deus conta conosco. Deus conta conosco, que somos sentinelas. Filho do homem, se coloque de pé, eu quero falar com você. Eu quero contar com você neste ministério da reconciliação. Aleluias. Faça a sua oração, se quebrante na presença do Senhor. Talvez você já estava na mente aquilo que você quer, que você precisa, mas abra a mão disso agora. Pensa naquilo que o mundo precisa. Querido Deus e Pai, estamos orando, Senhor. Na nossa oração nós queremos viver, Senhor, viver este propósito desta palavra, Senhor, que foi dita ao profeta Ezequiel. Meu Deus, o profeta, ele se coloca, meu Deus, como um sentinela, alguém que está apto para enxergar o perigo e as dificuldades, alguém que está apto para abrir a boca e falar do que é correto, do que é errado, do perigo iminente, da situação desafiadora. Nesta noite nós estamos aqui para celebrar o Teu nome, mas nos quebrantamos, ó Deus, e dizemos para o Senhor e para nós mesmos: meu Deus, que a prioridade nesta noite, Senhor, é o campo que brancos já estão, Senhor, os campos que já estão brancos, as vidas que nós conhecemos, pessoas que sabemos os seus nomes, os seus endereços, e sabemos que essas pessoas estão de mal a pior, estão enfrentando o engano, o engodo de Satanás, as manipulações de palavras, comportamentos errados, influências erradas. Mas nesta noite, Senhor, nos quebrantamos a Ti, ó Deus, e dizemos: Pai, a prioridade que temos nesta noite é clamar por estas vidas. Senhor, tenha misericórdia delas, ó Pai. E nesta noite, Senhor, cria, Senhor, e prepara um caminho, uma ponte entre nós e estas pessoas. Espírito Santo, Senhor, que sabe de todas as coisas, nos conduza, nos oriente, nos leve a conhecer ou a visitar ou se aproximar de pessoas que estão debaixo da impiedade, que estão como esta palavra que diz para nós: o ímpio está no mau caminho e ele vai morrer na sua iniquidade. Mas, meu Deus, nesta noite pedimos ao Senhor autoridade do nome de Jesus, autoridade da Tua sagrada palavra poderosa, que revela a verdade para nós, Senhor, para que sob esta autoridade possamos pregar, ó Deus, em tempo e fora de tempo. Para isso precisamos nos quebrantar do nosso egoísmo, quebrantar do nosso próprio eu, porque na nossa agenda só tem eu e mais eu. Na nossa agenda do dia, do mês, do ano, já calculamos o quanto vamos ganhar, o quanto precisamos, o quanto somos dependentes, o quanto queremos crescer, o quanto queremos almejar. Mas nesta noite queremos nos quebrantar perante o Senhor, que nós diminuamos e que o Senhor cresça em nossa vida.
de tal forma, Senhor, que nós tenhamos o fruto para apresentar ao Senhor. Frutos, meu Deus, que não são atividades, eventos simplesmente, mas que sejam vidas, ó Pai, alcançadas pela Tua palavra poderosa. Esta oração de quebrantamento, Senhor, é uma oração onde nós dizemos que queremos sim conhecer o nosso próximo, queremos nos aproximar do próximo, que é o nosso próximo, que o Senhor tem colocado para ser nossa responsabilidade. E se também entre nós, meu Deus, os justos, justificados pela graça de Cristo, há aqueles, ó Deus, que estão se desviando ou desertando da fé, aqueles, meu Deus, que estão sendo engodados, enganados, enfeitiçados por comportamentos, por atitudes, por influências, e estão desanimando na fé. Senhor, abre os nossos olhos espirituais nesta noite, escancara os nossos olhos espirituais, de tal forma que possamos enxergar esses desvios da conduta cristã, e possamos, meu Deus, com amor, com carinho, com respeito, mas na autoridade do nome de Jesus, ministrar uma palavra, para que esta advertência seja o resgate destas vidas, Senhor, para que não se percam, Senhor, e não percam a grande bênção que o Senhor tem para nós. Nós oramos, Senhor, oramos também, Senhor, por esses pedidos de oração. Pedimos a Deus, entra com a Tua providência de cura, Senhor, sobre a vida da irmã Teresa, Fátima, Alencar, Rafael, Carol, Leonilda, Elizabeth, a Diva e a Maria de Fátima, essas pessoas que estão enfermas também. Oração pelo Sidney, meu Deus, foi diagnosticado um tumor na cabeça, Pai. Levantamos as nossas mãos porque nós cremos no milagre, Senhor. Mesmo diante das percas, Senhor, nós ainda cremos nos Teus milagres. A Tua palavra diz, meu Deus, que se a semente não morrer, não nasce, meu Deus, não nasce a planta. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor tem, meu Deus, gozo, Senhor, na morte do justo, porque o Senhor sabe que esses alcançaram, Senhor, o Seu laurel. Então, Senhor, nós estamos aqui animados, Senhor, pela conquista do Teu servo, para repreender, Senhor, todas as enfermidades, repreender todos os males nesta noite e profetizar a cura e a restauração no nome santo de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos, crendo na restauração plena destas vidas. Oramos também pela libertação de vidas, ó Pai. Pessoas que estão depressivas, pessoas que estão talvez com vícios e tantas outras coisas difíceis, ó Pai. Nós oramos repreendendo tudo isso, Pai. Repreendemos, meu Deus, todo espírito de vício, todo espírito de prostituição, violência, desgraças, de mentira, de idolatrias, seja repreendido nesta noite no nome de Jesus. Que esse seja o tempo de libertação destas vidas. Nós oramos nesta noite porque hoje fomos chamados de sentinelas, de atalaias do Senhor, e cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então nós oramos nesta noite crendo nas bênçãos. Oh Pai, também pedimos ao Senhor nesta oração, Senhor, o Teu consolo para a família, Senhor, do nosso irmão Marcos, toda a sua família, Pai, que estão agora chorando por conta desta separação, desta difícil perca que eles tiveram. Mas eu quero usar aqui as palavras do irmão Marcos. Aprove ao Senhor levar o seu pai para estar com ele. Então, meu Deus, que aos que ficam, Senhor, aquela família, haja o consolo do Senhor, haja, meu Deus, o amparo do Senhor, o abraço do Senhor. Eu peço, Pai, abraça eles agora. E que também, Senhor, nós tenhamos um abraço, Senhor, importante para abraçar esta família diante desta difícil situação. Mas sem perder, meu Deus, a nossa fé e a nossa certeza de que o Senhor ainda está no controle de tudo. Esta é a nossa oração, ó Pai. Este é o nosso clamor. E agora nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer,
queremos celebrar o Teu nome, Senhor, e pedimos a Ti, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai, e depois fala conosco, porque precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você quer ouvir a voz do Senhor, amém? Então Deus também quer ouvir tua voz. E de que forma? Louve ao Senhor, celebre, exalte, adore ao Senhor. Enquanto estamos adorando aqui, males estão sendo desfeitos. Porque enquanto nós estamos adorando, a glória do Senhor, o louvor sobe, a glória do Senhor desce, e todas as obras malignas de Satanás serão desfeitas. Seja um profeta de Deus nesta noite, aonde tiver uma palavra contrária, uma palavra para destruir uma vida, uma manipulação maligna espiritual, nesta noite como adorador, adore ao Senhor, louve ao Senhor, e abençoe as vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. É bom estarmos na casa do Pai, falarmos com Ele. E agora é o momento de nós adorarmos Ele em espírito e em verdade. Amém? Aleluia. Palmas. Glória a Ti, Senhor. Nada vai nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada nos separará dos laços do Teu grande amor. Ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. E seu Filho nos deu. Aleluia. O Filho que por todos morreu e nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu. O Filho que por todos morreu, Ele morreu e em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Aleluia. Só o Senhor pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Chamamos Jesus. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso,
glorioso e poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aplauda o Senhor. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. E o Senhor, Ele nunca nos deixou, Ele nunca vai nos deixar. Aleluia, Jesus, nós te amamos, Jesus. Glória ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Aqui está o Teu povo para Te adorar em espírito e verdade, Senhor. Aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto está. Aleluia. Eu não temerei o Por quê? mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Quem eu temerei? Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz. Está vindo ao coração que espera incomparável, gloriosa luz. Aleluia. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? A quem eu temerei? Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia Aleluia. te louvarei, te louvarei. Louva o Senhor. Aleluia. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, Mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. oh não, nunca me deixou na Adora ao tempestade Senhor. ou na paz. Ele está aqui nessa noite. Oh não, nunca me deixou
deixou. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Nunca me Quando deixou. bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Agora o Senhor. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aplauda o Senhor, porque Deus ele é bom, o tempo todo Deus é bom e Ele nunca vai nos deixar, porque Ele nos ama. Aleluia, aleluia. Oh, glórias a Ti, Senhor. Oh, Senhor, nosso coração está quebrantado, Senhor. Oh, aleluia. Quebrantamento sobre a tua igreja, Senhor. Aleluia. Adora o Senhor. Eu olho para a cruz. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Por sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Às vezes nos some palavras para agradecer tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Falta-nos palavra, mas o Senhor conhece o seu coração. Aleluia. Imerecida vida. Merecida vida, de graça recebi. De graça você recebeu. Aleluia. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado. Nós estávamos condenados, Mas agora pela cruz, o que aconteceu? eu fui reconciliado. Oh, aleluia. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. A graça do Senhor nos alcançou. Nós não éramos merecedores, mas Ele, com seu imenso amor, nos alcançou. Aleluia. Imerecida vida. Merecida vida, de graça recebi. Presta atenção nesse refrão. Por sua cruz, Aleluia. da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui
aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, Quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. quebrantado por seu amor. Agora, Senhor, agradeça por tudo que Ele fez na sua vida e não parar. Aleluia. Nos ajude, Senhor. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da tua igreja, Senhor. Nós não temos dimensão do tamanho do amor de Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Aleluia. Quebrantado por seu amor. Aleluia. Adora o Senhor. Dê júbilo ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor, adore a Ele. Celebre o nome do Senhor, irmãos. É gostoso glorificar ao Senhor, é maravilhoso chamar para perto de nós o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se alegre na presença do Senhor, se alegre. Aleluias. A palavra do Senhor, ela tem que ser vista como ato de revelação mesmo, irmãos. A palavra de Deus, muitas das vezes ela vai de encontro com as nossas vontades e ela trata de uma forma bem diferente daquilo que nós esperávamos ou almejávamos. Eu quero ler com você 2 Samuel capítulo 12. Qual é a sua melhor maneira de glorificar o nome do Senhor? Faça isso. Sinta-se na liberdade de desfrutar da alegria do Senhor. 2 Samuel capítulo 12, verso 17. Essa semana a gente pensando só em retiro, né? Ajudar os jovens, organizar, e o tema do retiro, né, dos jovens é meu coração é o teu altar. Então a gente está ali, né, pensando naquela temática. Eu disse para a Viviane, falei, puxa vida, né, semana pensando aqui só em jovens e tal, e o que
Deus, né, vai falar o nosso coração hoje, né? Aí ela falou simplesmente: deixa Deus te usar. Então, deixa Deus usar, né? 2 Samuel capítulo 12, irmãos, verso 17 em diante. Você encontrou, amém? Eu vou ler e peço que você acompanhe esta leitura. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Olha que palavra, hein? Curva a tua cabeça. Senhor, fala conosco, Senhor. Esta é a tua palavra, não é minha, é tua, Senhor. Que esta palavra tenha um objetivo claro no coração desta igreja nesta noite. Peço ao Senhor que não sejam minhas palavras, que não seja minha forma de pensar, mas que seja de fato a palavra rema, que é a revelação do Senhor ao coração desta igreja. Pedimos isso, e certo de que o Senhor nos atenderá, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com você esta palavra nesta noite e falar sobre os grandes contrastes da vida do homem de Deus e da mulher de Deus. Os grandes contrastes na vida do homem e da mulher de Deus. Coisas que vão na contramão da nossa percepção, ou do nosso entendimento, ou dos nossos desejos, do nosso querer. Eu quero iniciar com uma introdução, lembrando a você que não é errado querer somente coisas boas, não é errado. Mas o fato de querermos somente coisas boas não nos limita a só receber coisas boas, porque a realidade da vida é bem diferente daquilo que nós pensamos. Então eu gostaria de te dar um conselho aqui na introdução desta palavra. Um conselho. Que tal se aprendermos a conviver da forma correta os contrastes da vida? Isto é, saber encarar e lidar também com relação às coisas que não nos agradam e coisas que vão de encontro com a nossa negação. Se eu fizesse aqui um comparativo entre vida e morte, é claro que queremos vida, e longe de nós a morte. Mas nós precisamos aceitar que no processo de vida também há o limite da própria vida que nós denominamos de morte.
Entender a morte como algo natural não é aceitá-la com um sorriso e dizer: venha morte que eu estou preparado. Não, ninguém na sua sã consciência faz isso. Mas todos nós que sabemos viver a vida de verdade, como ela é, com prazer, vivemos de tal forma em que convencemos a nós mesmos que a nossa vida está dentro de uma limitação. E então nós começamos agora, nesta valorização da vida, a aprender a conviver com os seus limites, de tal forma que isso não traga tristeza para nós, mas alegria. Alegria de ter vivido ou de estar vivendo muito bem a vida que o Senhor nos deu. Amém, Jesus? Diante desse conselho que eu te dou, eu quero convidar você a refletir sobre uma coisa. Você tem vivido bem a vida que Deus te deu? Amém? Está vivendo ela nos conformes? Você está feliz com a vida que você vive? Se você está feliz, então eu te aconselho a pegar esta felicidade e deixá-la que ela leve você e a sua consciência até o limite da vida. E quando você se deparar ao entendimento do limite da vida, você diga: mas até aqui nos ajudou o Senhor e eu estou satisfeito. O limite da vida é: para cada dia basta o seu mal, o dia de amanhã não nos pertence. Pertence o hoje, o agora, mas o amanhã, somente Deus é quem sabe. Dentro dessa introdução da valorização da vida, eu quero chamar a tua atenção sobre o que fazemos em busca da vida. Quais são as atitudes que o ser humano toma em prol da vida? O ser humano valoriza a sua vida no sentido de que, se durante o dia a dia ele não valoriza, mas no dia em que a vida passa por um fio, ele valoriza. Alguém que vive de forma arriscada, quando se vê diante de um risco muito grande em que a sua vida está por um fio, então ele clama pela sua vida. Quais são as atitudes que nós tomamos em prol da vida? Isso da nossa própria vida, e isso também da vida daqueles que amamos, da vida daqueles que estão ao nosso redor. E eu quero aqui chamar você para refletir sobre os grandes contrastes. Porque vamos ler aqui dois textos. O primeiro é esse, e depois eu vou levá-los a entender um pouco sobre Jó. Mas antes de chegar em Jó, eu queria que você pensasse no contexto histórico desta palavra. Davi peca, Davi se afasta de Deus, porque tudo aquilo que os nossos olhos cobiçam nos afasta de Deus. A Bíblia diz que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem trevas, quão grandes trevas serão o teu corpo? E quando os nossos olhos começam a buscar alguns tipos de fascínios humanos e terrenos, passamos a tirar o foco de Deus, e isso começa a trazer sobre nós problemas, e é o que acontece com Davi. Davi começa a olhar para o pecado e começa a desejá-lo, e a história nos fala de um relacionamento indevido, incorreto, injusto, um relacionamento, irmãos, que não é aprovado por Deus, um relacionamento seguido de um ato homicida, de um crime, porque Davi, além de se apropriar indevidamente de Batseba, também ele vai e manda matar Urias, o seu esposo. Davi, ele toma atitudes porque ele quer proteger o seu status, ele quer proteger o seu nome, ele quer proteger a sua condição de rei. Mas a Bíblia fala que o profeta Natã chega até ele e o recrimina por tudo aquilo que ele faz.
E lá em 2 Samuel capítulo 2, verso de número 13. 2 Samuel capítulo 12, verso 13. Olha só, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Entenda uma coisa aqui, Davi foi descoberto. Davi reconheceu o seu pecado. Mas Davi, quando fala pequei contra o Senhor, olha o que ele recebe de resposta. Está perdoado, meu filho. Eu te amo. Não, isso acontece. Quem nunca errou? Esquenta não, você é Davi ainda. Você ainda é o homem segundo o meu coração. Fica de boa. Esquenta não, eu vou cuidar da sua posição. Não vou deixar que nada aconteça com você. Não. Deus usa o profeta Natã e Natã responde dizendo: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Aqui que entra os grandes contrastes da vida. Eu quero usar esse primeiro exemplo para falar sobre esses grandes contrastes. Preste atenção. Gastamos pouco tempo preservando a nossa vida do perigo. Perigo do pecado, perigo do engano, perigo dos problemas. Gastamos pouco tempo. Isso quer dizer que se gastamos pouco tempo defendendo atitudes para preservar a nossa vida, isso quer dizer que ao mesmo tempo gastamos mais tempo deixando ela à mercê dos grandes problemas. Quando nós não gastamos tempo preservando a nossa vida dos males, das segundas intenções, isso quer dizer que estamos abrindo brechas maiores para vivermos uma vida onde nossa própria vida está correndo risco. Depois que nós sofremos por conta de um pecado ou de uma consequência de um pecado, aí muda-se as condições. Gastamos toda a nossa vida tentando reparar um único problema que trouxe problemas maiores para a nossa vida. Gastamos uma vida inteira lutando contra uma situação que maculou a nossa vida. Davi escuta esta palavra muito forte. O menino vai morrer. E Davi então agora entrou num processo muito forte. A Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 12, verso 16. Olha as atitudes de Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e ele jejuou, e entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Pense nessa atitude de Davi aqui, se ele tivesse feito isso lá quando Batseba apareceu lá no terraço. Imagine se ele tivesse feito isso, prostrado no chão, feito um jejum e clamado ao Senhor. Mas não. Ele desvalorizou as atitudes que protegiam a sua vida. E agora, ele está usando esta atitude, esta ação para lutar pela vida. Ele passa a noite inteira deitado no chão. E lá no versículo 18 do mesmo capítulo diz que isso durou 7 dias. Porque ao 7º dia a criança morreu. A criança morreu. E quando a criança morreu, então nós encontramos aqui uma questão interessante. Os oficiais
pensar eu consigo. Imagine uma coisa. Se Davi entrou nessa condição enquanto a criança estava doente, imagine agora que ela morreu. Ele vai cometer alguma loucura. E de repente, quando eles deixam escapar que a criança morre, Davi então busca a afirmativa. Ele morreu? Morreu. Aí Davi então toma uma atitude que é um outro contraste. Morreu. Ele se levanta do chão, lava-se, perfuma-se, troca de roupa, depois entra no santuário do Senhor e o adora. E volta para o palácio e pede que lhe preparassem uma refeição e come. Primeiro, ele não valoriza a vida e deixa a vida correr risco. Depois, ele utiliza de atitudes para lutar pela vida. E depois que a vida se vai, que a morte chega, então ele vai e adora o Senhor. E volta à sua vida normal. Sabe por que tem contrastes grandes desse na nossa vida? Porque tem horas que nós estamos em terraços, em momentos em que é para nós estarmos adorando a Deus, clamando ao Senhor, tendo intimidade com Deus, vivendo na presença de Deus. E o que nós estamos fazendo? Desfrutando a vida, querendo o melhor da vida. Só que muitas das vezes, enquanto nós queremos o melhor da vida, nós entramos no grande contraste, porque passamos a colocar a nossa vida em perigo. E quando passamos a colocar a nossa vida em perigo, a consequência um dia chega. E quando essa consequência chega, aí é que os grandes contrastes vão separar quem realmente serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Porque existem outras condições em que, se o menino morreu, o menino já não vive mais, o pai e a mãe vai entrar numa eterna depressão e colapso, aonde vai dizer: Deus nos abandonou e agora eu não consigo mais me levantar. Só que Davi, ele entende uma coisa: Deus disse que iria acontecer porque é consequência do pecado, mas se ele disse que eu não vou morrer, então deixa eu corrigir o primeiro ato da minha vida, deixa eu ir para o templo e adorar a Deus e voltar à minha vida normal. Sabe qual é a vida normal nossa? É adorar a Deus e cumprir os seus propósitos. O grande contraste da vida: quanto mais gastamos a vida para nós mesmos, mais colocamos a nossa vida em perigo. Quanto mais adoramos a Deus, dispensando os prazeres da vida, mais nós podemos aproveitar a nossa vida, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a sua palavra diz que a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completar sobre cada um de nós. Mas os deslizes da vida, essa falsa expectativa da vida, faz com que eu tire o foco de Deus e comece a olhar o lado perigoso. E o que mais eu quero é o que mais destrói a vida. Eu quero viver a vida, e é aquilo que mais destrói a minha vida. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Versículo 13. Aleluias. Mas eu quero ir um pouquinho antes. Aleluias. Eu quero ler capítulo 1, verso 1. Olha que interessante. Contraste da vida também. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Verso 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminado um período de banquetes,
Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Outro contraste da vida. Muitas das vezes nós oramos achando que pelo fato de orar pela vida estamos protegendo a nossa vida. Só porque nós vamos para a igreja, nós achamos que nós não enfrentaremos os colapsos da vida. Só porque nós oramos, jejuamos, pregamos, oramos, fazemos tudo, ofertamos, dizimamos, visitamos e estamos sempre fazendo a boa vontade do Senhor, talvez nós achemos que isso é um salvaguarda para nunca passarmos por nenhum problema da vida. O que Jó fazia aqui era algo de momento. Cada filho fazia um banquete e Jó dizia: no final de cada banquete, adore ao Senhor. No final de cada festa, adore ao Senhor. No final de cada comes e bebe, de cada diversão, de cada momento alegre de família, adore ao Senhor. A cada momento da sua vida, tudo tem que terminar dizendo: adore ao Senhor, adore ao Senhor. Tudo tem que adorar ao Senhor, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Jó tinha isso, essa convicção. Você vai encerrar o seu dia, meu filho, adorando a Deus. Você vai curtir a vida? Vai. Você vai desfrutar da vida? Vai. Você vai se alegrar? Vai. Vai convidar seus irmãos para o banquete? Vai. Fique à vontade, mas termine o seu dia adorando a Deus. E sabe qual é o grande contraste da vida? Parece que para viver e curtir a vida, o adorar a Deus não se encaixa. E aí é o grande problema. Muitas pessoas acham que esse processo de adoração e dependência de Deus é algo que os limita de não viver a vida. Mas Jó mostra para nós que não é assim. Porque Jó, ele terminava o seu dia, ele e a sua família, adorando a Deus. Vivia dia após dia, e no final sempre era adorando a Deus. Agora Jó capítulo 1, verso de número 13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, o mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Agora dê um salto para o número 18, para o versículo 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. A desgraça poderia acontecer em qualquer outra casa, menos na casa de Jó. Por quê, gente? Ele orava todo dia, ele terminava o dia adorando a Deus. Subentende-se que nós estamos crendo na proteção de Deus, e de que nós não vamos enfrentar nenhum mal, e que nós não vamos passar por nenhum vale da sombra da morte, ou que no final a nossa vida humana será preservada. Mas eu quero chamar a tua atenção para uma coisa: adoramos a Deus porque estamos crendo que Ele vai aumentar a nossa vida, ou adoramos a Deus porque o que vivemos hoje é o suficiente para nós? Porque se eu vivo adorando a Deus para Ele aumentar a minha vida, eu vou entrar num processo de frustração, porque muitas das vezes, dentro desse grande contraste da vida, a vontade de Deus
é que a nossa vida tenha um limite. E nós precisamos entender isso. E eu não estou dizendo que é amanhã, eu não estou dizendo que é daqui a um ano, eu estou dizendo que a nossa vida está inteiramente nas mãos de Deus. E eu preciso gastar tempo hoje, vivendo e adorando a Deus pela vida que Ele me deu e por aquilo que eu estou vivendo hoje, agora. Jó, ao ouvir isto, verso 20, levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, O que Davi fez depois que o menino morreu? Foi no templo para adorar. Percebe o que é uma vida vivida dentro do projeto e plano de Deus? Toda vez que a sua vida vale mais do que Deus, você está em sérios problemas, porque você vai correr a vida inteira tentando preservar sua própria vida e fazer o que ela mais gosta, e o que a vida mais gosta é aquilo que mais faz ela correr o risco. Jó, ele então em adoração disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que palavra de Jó. É uma palavra que faz esse homem se levantar diante daquela desgraça aparente e faz ele se posicionar diante de Deus e entender os propósitos de Deus. Você crê nisso, amém? Entender os propósitos de Deus. No mesmo livro de Jó, no capítulo 42, eu quero convidar você para ler comigo esta palavra, palavra do Senhor. E eu quero aqui trazer a aplicação nesta noite. Jó capítulo 42. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jó capítulo 42. Aleluias. Verso 1. Olha o que diz a palavra. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe do que Jó se arrependeu? De querer dar tanto valor para a vida a tal ponto de que sua vida fosse maior do que Deus. Sabe o que Davi entendeu quando o menino morreu? Que maior é Deus do que os planos que o homem faz. Sabe o que Davi fez quando ele comeu, foi ao templo adorar e comeu? Sabe o que ele fez? Ele diz assim: olha, Deus é fiel na sua palavra. Se Deus disse e Ele cumpre, cabe a mim aceitar a vontade de Deus. E quando nós aceitamos a vontade de Deus, automaticamente, irmãos, a nossa vida passa a ter sentido. E sabe qual é o último contraste que eu quero aqui dizer para encerrar? Quanto mais eu diminuo, mais eu cresço, porque agora eu cresço na presença do Senhor. A minha vida está nas mãos dEle, e eu sou capaz de dizer: o viver para mim é Cristo, mas o morrer para mim é ganho, é lucro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive
em mim. Quando eu e você fizermos isso, quando eu e você alcançarmos esta certeza e esta condição, aí sim estaremos preservando a nossa vida e de fato viveremos plenamente o suficiente para que se cumpra todos os propósitos de Deus em nossa vida. Do contrário, quanto mais tentamos viver aquilo que para nós alegra a nossa vida, agrada a nossa vida, mais estaremos sujeitos a dois grandes perigos: ou o pecado nos pega com sua consequência, ou passamos a valorizar mais a nossa vida do que o próprio Deus. E quando isso acontece, você não pode se esquecer que o fim da tentação contra Jó não tinha parado por aí. Sabe por quê? Porque Satanás falou para Deus: olho por olho, dente por dente. Quero ver, o homem fará tudo por conta da sua própria vida. E Satanás, ele ainda tocou na vida de Jó, mesmo depois que Jó estava confortado pela morte dos seus filhos. Satanás ainda tocou nele, a ponto dele ficar apodrecendo em um lugar e todo mundo menosprezando aquele homem. Mas então ele chega a esta convicção que está em Jó 42, quando ele diz: eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos podem ver a Deus, porque eu sei que eu não vou morrer antes do tempo, até que se cumpra a vontade de Deus na minha vida. Ao mesmo tempo que eu não viverei nem um momento a mais daquilo que já foi estabelecido por Deus para a minha vida. Isso faz eu entender o limite da minha própria existência, e eu sou feliz por isso. E eu sou feliz hoje, amanhã e eternamente, porque esta é a vida do crente, viver eternamente com Deus. Quando eu entendo isso, eu sei passar pela enfermidade, eu sei passar pelas lutas, eu sei passar pela fome, eu sei passar pela dificuldade, eu sei passar por todas as dificuldades da vida, porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele está no controle, amém? Davi perdeu aquele menino, mas Deus, pela sua misericórdia, deu a ele outro filho. Mas sabe qual filho que Deus deu para Davi? Um homem chamado Salomão. Sabe por que deu Salomão para Davi? Porque enquanto Davi projetava o templo, Salomão teria garra para construir. A tal ponto de Salomão dizer o seguinte, lá quando ele constrói o templo: Deus, o Senhor disse que iria morar numa nuvem escura, mas eu te digo, Senhor, aqui está o templo que foi levantado para ser chamado casa do Senhor, morada do Senhor. Quando nós vivemos os planos de Deus, vivemos de fato uma vida abençoada. Quando nós tentamos viver a nossa própria vida por nós mesmos, entramos nesses grandes contrastes que talvez para muitos nunca vai ter explicação, porque não dá tempo para sentar e ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar você para se colocar de pé. O que você está fazendo para preservar a sua vida? O que está colocando sua vida em risco? Você acha que falar mal dos outros é uma brincadeira de mau gosto? Hein? Eu vou mais além. Lá em Provérbios diz que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª Deus abomina, que é o mexeriqueiro que provoca dissensão no meio do povo de Deus. Você sabe qual é o fim do mexeriqueiro? É morte. Ele traz para si repentina destruição. E as pessoas acham que colocar a vida em risco é correr do bandido, pular do penhasco, de bug jump. Falar mal dos outros também coloca sua vida em perigo. Quer preservar a vida? Não fale mais do outro. É algo simples, mas que as pessoas deixam passar batido
E muitos falam, eu vou na igreja porque eu preservo a minha vida. Mas a Bíblia fala que a língua é um pequeno membro, irmãos, que pode colocar fogo numa lavoura muito grande, viu? É um timão que pode dirigir a vida para um lado, para o outro, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Tem pessoas que gostam de viver perigosamente, desafiando o próprio Deus. A Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas nós não pregamos que Deus é amor, nós não pregamos a graça. Sim, é a graça que estamos pregando. Eu quero convidar você nesta noite a orar e a fazer uma reflexão sobre esses contrastes da vida. Talvez estamos fazendo alguma coisa para preservar a nossa vida, mas da maneira errada. Talvez estamos colocando a nossa vida em perigo e a gente não sabe. O final de tudo que eu estou pregando aqui, ou que eu preguei hoje, é que quando a morte chegar, e ela é o grande contraste da vida, qual será a nossa reação? Vamos enlouquecer, como os oficiais acharam que Davi iria enlouquecer? Ou iremos blasfemar contra Deus, como muitos achavam que Jó faria? Ou iremos nos posicionar entendendo que o tempo de Deus chegou? A igreja precisa se posicionar com isso, porque para viver tem que estar preparado para morrer. Para amar a vida tem que estar preparado para entender a morte. Para que você e eu e muitos outros não entrem no colapso das depressões que tem acabado com as pessoas, tirando o crédito de Deus e dizendo que Deus não é mais fiel e que Deus abandonou. Não, meu querido, Deus nunca abandona os seus. Deus sempre tem a última palavra, e a última palavra é de bênção. Amém, Jesus? Eu quero convidar o louvor e nós vamos orar. Uma maneira de preservar a vida é entrar no templo e adorar a Deus. Então vamos encerrar esse culto adorando a Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Hoje o nosso terraço é a igreja aqui, ó, estamos adorando a Deus. Talvez ao sair do culto, Satanás vai preparar alguma armadilha para a nossa vida, mas como a gente esteve aqui adorando a Deus, então nós vamos prostrar diante de Deus, então nós vamos entender o que é o valor da vida diante do Senhor, e nós não vamos cair nesses males, vamos preservar a nossa vida, e da maneira correta, mas também não vamos ficar pensando aqui, que só porque eu orei, eu não vou enfrentar dificuldades, mas se eu enfrentar dificuldades, eu não vou precisar blasfemar contra Deus, porque eu já sei qual é o limite da vida, e o limite da vida é o próprio Deus. Ele sabe o que é melhor para nós, e sabendo disso, viverei dia após dia, glorificando ao Senhor, dizendo, estou satisfeito pela vida que estou vivendo na presença do Senhor. A luz do teu rosto está sobre nós, a luz do rosto de Cristo está sobre nós. Vamos cantar esta canção, e depois da primeira parte desta canção nós vamos orar, agradecendo a Deus em nome de Jesus. Olha só como o rio transbordou.
neste momento. Tua palavra ilumina o meu caminho. Ó Deus, Sou guiado pelo teu Espírito. Eu vou a cada dia te buscar. Se estou andando, vou correr. Se eu correr, quero voar. Eu vou a cada dia pra chegar, pra te encontrar amado meu, nas asas do Senhor, meu Deus e Pai, ouvimos a Tua palavra nesta noite. Como lidar com esses grandes contrastes da vida, Senhor? Alguns querem viver muito, mas não fazem por onde viver o hoje, de tal forma que possa ser possível viver o amanhã. Estas duas experiências bíblicas, ó Pai, de morte, vida, mostraram para nós, meu Deus, que hoje é importante para nós fazermos de tudo para preservar a nossa vida, mas isso do jeito certo. Porque se esta mesma vida estiver sujeita a pecados, haverão consequências, e essas consequências poderão levar à morte. Mas mesmo quando nós fazemos de tudo para te adorar e glorificar o teu nome, ainda assim vivemos o dia de hoje, porque o dia de amanhã cabe ao Senhor. Então que nesta noite, Senhor, possamos no altar do Senhor, neste lugar de adoração, possamos compreender como devemos viver na tua presença, dia após dia, agradecidos ao Senhor, sabendo valorizar a nossa vida na tua presença e entendendo que o limite da nossa vida é a própria vontade do Senhor, é o Senhor que é o limite da nossa vida. Então, ó Pai, que nesta noite a tua igreja saia daqui quebrantada, Senhor, entendendo também que a melhor maneira de preservar a vida é quando entra no altar do Senhor, é quando entra no templo do Senhor e o adora em espírito e em verdade, de tal forma que a nossa vida ela é utilizada para pregar vida, e a vida com abundância que é Jesus Cristo. Então nesta noite, Senhor, nos ajuda, nos prepara, que cheguemos em casa, Senhor, com esta convicção e esta certeza de que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, e o Senhor é o que está no controle da nossa vida. Pai, eu repreendo todo espírito de depressão, de angústia. Se alguém aqui está com medo da morte, Senhor, eu repreendo isto agora em nome de Jesus. Porque, meu Deus, muitas pessoas estão sofrendo com isso, ó Pai. Mas nesta noite saiam daqui convictos que hoje estão vivendo o melhor do Senhor, e amanhã viverão o melhor do Senhor, segundo a vontade do Senhor. Mas que todos também saiam daqui preservando a sua própria vida em adoração, e não se dando a ocasião ao pecado, porque também trará consequências. Senhor, em nome de Jesus nós oramos, e certo da tua bênção, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estenda tuas mãos, receba a bênção apostólica e vá em paz ao teu lar. Vá refletindo sobre o que é a tua vida. Estenda as mãos, que o grande amor de Deus, a graça redentora de Cristo Jesus, a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito esteja hoje e para todos sempre em nossas vidas, e nós dizemos amém, Jesus, amém, Senhor. Eu vou a cada dia te